Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui rendidos ao Teu poder e ao Teu amor, Senhor. Estamos aqui desejosos da Tua presença e que a Tua palavra, Pai, possa hoje, nessa noite, nos confortar, Senhor. E que ela também possa nos exortar e nos levar para o centro da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor venha e faça algo novo em nossas vidas. Que os Teus anjos estejam aqui à volta, nos guardando. E que o Teu Santo Espírito flua com liberdade neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Capítulo 14 hoje. No capítulo 14, dando continuidade ao nosso Desvendando o Apocalipse, nós demos o título, eu dei o título dessa mensagem de Alegria dos Salvos, a alegria dos salvos, a alegria dos salvos. Ai, que susto. E porque o resto é a tristeza dos ímpios, né? Aí eu estava pensando, na hora da tristeza dos ímpios vão se manifestar misericórdia. Que é isso? Onde que eu estou? Jesus. Mas é isso aí, a alegria dos salvos e a tristeza dos ímpios. E o livro de Apocalipse, no capítulo 14, a partir do capítulo 14, eu vou pedir para que você deixe ele aberto aí, para que a gente vá caminhando e acompanhando isso, amém? Então o capítulo 14, ele encerra a quarta sessão paralela do livro de Apocalipse. Nós já vimos que no livro de Apocalipse nós já vimos os sete candeeiros, amém? Nós já vimos os 7 selos, já vimos as 7 trombetas, e agora nós estamos vendo o quarteto do mal, o quarteto satânico, né? O quarteto diabólico, que se levanta contra a igreja de Jesus Cristo. E cada uma dessas sessões, cada uma desses trechos, ele vai da primeira vinda de Cristo até a volta de Cristo. Então não é uma coisa, como direi, panorâmica, não é uma panorâmica, ela vai e volta, amém? A gente está falando quando a gente está falando das trombetas, nós estamos falando de todo esse período. Quando estamos falando dos candeeiros, também estamos falando de todo esse período, é tudo ao mesmo tempo, amém? Então por isso que eu dou muita explicação, para que você possa se situar nesse meio aí. Assim nós vemos repetidamente cenas da segunda vinda de Cristo. E neste capítulo nós vamos ver mais uma vez a cena dos remidos, dos salvos na glória, e a condenação dos ímpios no juízo final. Aqui várias cenas descrevem o fim. E a igreja, como no capítulo 7, a igreja de Jesus Cristo, ela está com Cristo no céu, nesse momento aqui, para que nós possamos entender melhor. Glória a Deus. Então o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144 mil que ostentavam. Essa é a verdadeira ostentação, amém? Essa é a ostentação. Se você quer ostentar, ostente como salvo em Cristo Jesus. Em que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como um barulho de um temporal, e um estrondo de grande trovão. O som que ouvi era como de um arpista que tocava as suas harpas. Entoava um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e os anciões, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro onde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro.
mentira alguma foi encontrada em seus lábios, e portanto são irrepreensíveis as 3 proclamações dos anjos. Até aí por enquanto. Amém, queridos? Glória a Deus. A igreja, ela está selada, ela está de pé com o Cordeiro no Monte Sião. Aqui nós vemos o grupo novamente, que nós vimos no capítulo 7, de 144 mil crentes, 144 mil salvos. Como eu expliquei no capítulo 7, 144 mil representa que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele olha e sabe quem são os seus. Ele é um número contável, Ele sabe de todas as coisas, então Ele também sabe quem está salvo, amém? Ele tem um número certo, mas do ponto de vista da terra, nós que olhamos, vemos uma grande multidão. Depois você vai lá, procura a pregação do capítulo 7, que lá está tudo explicadinho. Isso, na verdade, representa a totalidade dos salvos. Eles são os salvos e sabem uma canção específica, que só o salvo pode cantar. Eles fazem um contraste com os adoradores da besta, que foram marcados para a sua condenação, como falei no capítulo 13. Os remidos recebem também uma marca, que é o nome de Deus, o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Quer dizer, do mesmo jeito, mais uma vez Satanás tenta imitar ao Senhor, porque os salvos são marcados, são selados já aqui na terra, amém? Lembra, os quatro anjos estão segurando os ventos, para que o Espírito Santo possa selar os seus, possa selar os salvos. E novamente aqui, nesse capítulo, fala novamente que os salvos são marcados, tem uma marca. Glória a Deus por isso. Os remidos recebem uma marca, e essa marca já foi falada no capítulo 7, e ela continua válida, só que agora ele recebe uma marca do Pai. Embora esses 144 mil são os mesmos do capítulo 7, é o mesmo povo, agora aparecem mais alguns detalhes que no capítulo 7 não apareceu. Bom, João, ele não está apenas ouvindo os selados, agora João também pode ver os selados. Agora é uma definição de lugar. Ele fala, eu estou vendo o lugar, o monte Sião. Agora ele revela que há uma marca, que é deixada uma marca nesses selados. E as 2 igrejas então estão bem definidas. Quem é a igreja de Satanás e quem é a igreja de Jesus Cristo. Todo mundo está marcado, todo mundo está selado nesse momento. E agora então os crentes selados, eles estão ligados não apenas em Deus, mas também no Cordeiro. Bom, o Monte Sião aqui, ele não é o Monte Sião da terra, ele é o Monte Sião no céu. O que é isso? Isso se trata apenas dizendo que trata-se da cidade santa de Nova Jerusalém, amém? Sião celeste. Hebreus capítulo 12, versículo 22 nos afirma isso. Então nós estamos na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Os 144 mil foram remidos na terra, diz no versículo 3, e foram selados por Deus, diz no versículo 1, para glorificarem a Deus no céu, diz o versículo 2. A igreja está cantando no céu, enquanto os adoradores de Satanás estão blasfemando aqui embaixo. Por isso que é importante você ter uma sequência, porque isso eu falei no capítulo 13, no culto da semana passada, que os adoradores de Satanás, os adoradores da besta, né, estavam blasfemando contra o Senhor no céu e contra a sua igreja. Então, enquanto a igreja canta no céu, os adoradores de Satanás estão aqui blasfemando. A besta e seus adoradores blasfemam contra Deus, capítulo 13, versículo 6, e capítulo 16 também diz isso. Mas os remidos, mas os salvos do Senhor estão no céu, cantando um cântico que só eles podem cantar, só nós podemos cantar, amém? Então, enquanto aqui na terra tem crente chorando, sofrendo e morrendo, capítulo 13 diz isso, já tem uma parte da igreja que está no céu, que são os primeiros, as primícias, que estão celebrando. Mas Deus
Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Ele vai enxugar toda lágrima, amém? E então a alegria da igreja será completa e ela cantará um cântico novo que ninguém poderá aprender senão os salvos em Jesus Cristo. Aleluia. A igreja ela é o povo de Deus salvo, ela é o povo de Deus remido por Deus, totalmente separado do mundo. Então, os remidos não se prostituem com a grande meretriz, com a Babilônia. A expressão de que não se contamina com mulher, isso quer dizer casto, né? Não se trata do celibato, que a igreja católica tanto tenta implantar e que não consegue. O não se contamina com mulher aqui não é isso, porque a Bíblia, ela não considera o sexo no casamento uma contaminação, muito pelo contrário, ela exalta o casamento. O sexo no casamento exalta o casamento como uma imagem mais elevada, como uma dignidade. Amém, queridos? Então, isso está no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 22. Então, na verdade, o sexo dentro do casamento é uma expressão que demonstra pureza. Agora, para o sexo fora do casamento, aí é o pecado da fornicação, aí é o ser maculado. Amém? Não fique assim com esses olhares, porque o que importa é até você aceitar Jesus. O que aconteceu antes, deixa no passado. Aleluia. João fala diversas vezes da idolatria à besta, como no original, a idolatria à besta, ela tem um nome muito familiar. Todas as vezes que se fala de idolatria ao anticristo, ao falso profeta e ao dragão, o original é porneia. Você sabe o que significa porneia? Porneia significa pornografia. Todas as vezes que você não, o pessoal lá do Polo Ártico entra num site pornô, ele está adorando a Satanás. Todas as vezes que se pratica a pornografia, o que está acontecendo nesse momento é uma adoração a Satanás. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Apocalipse capítulo 17, versículo 2. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. E Apocalipse capítulo 19, versículo 2 testifica o que eu estou falando. A igreja é uma virgem pura, apresentada ao seu noivo, Jesus Cristo, amém? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Assim, os 144 mil, isso quer dizer aquela grande multidão, do ponto de vista da terra, são virgens e castos, no sentido de terem se recusado a se manchar, participando da prostituição, que é adorar a besta, mantendo-se puro em relação a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Os remidos, os salvos, puros, eles são os seguidores de Jesus Cristo. No versículo 4, eles não seguirão a besta com todos os seus outros, que está no capítulo 13, versículo 8, mas seguirão ao Cordeiro, capítulo 14, versículo 4. Os salvos são discípulos de Cristo, eles ouvem a voz do pastor e o seguem. João capítulo 10, versículo 3. Eles negaram-se a si mesmo. O que é negaram-se a si mesmo? Eles abandonaram as suas paixões, eles desistiram de viver pela sua própria vontade e decidiram viver pela palavra de Deus, amém? Eles negaram a si mesmo e tomaram a Cristo, e seguiram a Cristo, e tomaram a sua cruz e seguiram ao Senhor. Os remidos são os eleitos de Deus, são os salvos em Deus. Eles seguem o Cordeiro porque não pertencem a si mesmo. Isso quer dizer, aquele que quiser viver, que quiser a vida, que morra, amém? Morra para o mundo e nasça para Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Os salvos são as primícias, são os primeiros de Deus, são o que Ele procura, está no versículo 4. Primícia aqui
não são um grupo seleto da igreja, mas aqui é toda a igreja que já está no céu, toda a igreja dos primogênitos, que Hebreus capítulo 12, versículo 23. Os salvos são puros de lábios e de vida. Então, enquanto os ímpios blasfemam e se contaminam com a grande Babilônia, com a meretriz, os salvos, eles não falam mentira, eles não seguem os falsos milagres. Esses remidos, eles não saem mentiras das suas bocas não têm mácula, suas vidas não têm mácula, amém? Tem uma vida reta e santa. Glória a Deus, queridos. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque a todo momento nós somos tentados a viver a vida que nós achamos que é melhor para nós, amém? Mas acontece que a vida que é melhor para nós é apautada na palavra de Deus, amém? E o que é alguns anos aqui comparado com a eternidade com o Senhor? Isso sem falar que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele é o enganador. Tudo que ele promete, ele não entrega. Ele promete prazer, ele promete aventuras, ele promete uma liberdade, tudo falso, tudo mentira. E eu falo do que eu vivi, tudo mentira, amém? A verdade é Jesus Cristo, aleluia. A verdade é a vida, aleluia. O juízo é anunciado aos moradores da terra. No versículo 6, a partir do versículo 6 diz assim: observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas suas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia, glória a Deus. Os moradores da terra, eles estão sendo exortados, quer dizer, eles estão sendo animados a temerem a Deus e a darem glórias ao Senhor, amém? Porque no capítulo 13, a pergunta que se fazia no 13:4, capítulo 13, versículo 4 é: quem é como a besta? Quem poderá pelejar contra ela? Naquele momento ali, o que as pessoas diziam era: quem tem poder como a besta tem? Porque a besta faz grandes milagres, porque ninguém pode derrotar a besta. Então agora, contrapondo isso, o anjo está falando, rendei graças e glória ao Senhor, ao Senhor. Então nós somos informados aqui, porque a besta, no capítulo 13, versículo 7, é informado que a besta tem autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Só que acima dela, mais poder do que a besta, é o Senhor, amém? Agora no capítulo 14, o que está dizendo é: ei, existe um Todo-Poderoso, existe, amém? E ele sim deve ser temido, ele sim deve ser dado toda a honra e toda a glória. Então, enquanto durar o tempo, os homens têm a oportunidade de se arrepender e de se voltarem para Deus. Esse tempo se encerra no toque da 7ª trombeta, aonde se começa o tempo do juízo, aonde acaba a porta da graça. Então, somente o Senhor é digno de ser adorado. Capítulo 14, versículo 7. Só Deus, só o Senhor, só o Criador, Ele é a origem de todas as coisas, amém? Os moradores da terra, eles são alertados sobre a chegada do juízo, e nessa hora começa o juízo, é onde se fecha a porta da graça. Antes do juízo, Deus estava alertando, Ele estava avisando, Ele estava chamando para um arrependimento, Ele estava falando: vem, tudo que está acontecendo, todas essas mazelas, todas essas desgraças, tudo que está acontecendo é para que você se arrependa, se volte para Ele. Toda a intenção era uma ira misturada com misericórdia ainda, misturada com graça. Mas só que na hora que toca a 7ª trombeta, é a largada das 7 taças, que nós vamos entrar nela. E aí a largada para as 7 taças acabou, não tem mais chance. As trombetas do juízo sempre visam levar o homem ao arrependimento. Amém? Capítulo 9 diz isso.
E os ímpios vivem como... O problema é que os ímpios vivem como se o juízo jamais chegasse. 2 Pedro 3,4. O problema é que o homem vive de forma desapercebida. O homem vive como se nunca fosse acontecer o juízo. Mas Mateus capítulo 24, 37 nos afirma isso. Mas agora, nessa hora, o juízo é chegado. E é a hora da queda da grande Babilônia. É a hora da ira de Deus. É a hora do lago de fogo. É a hora da foice. Já vamos falar dela. Portanto, nessa hora, acabou a misericórdia. Não tem mais. Já era. E a queda da Babilônia é proclamada. Versículo 8. E o segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Veja como é que é interessante isso. Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Satanás é o Deus desse século. É por isso que nós, Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos olhar para as pessoas com misericórdia, porque as pessoas andam na cegueira, no engano de Satanás, embriagadas no vinho que ele, Satanás, deu às nações. As pessoas que não têm Jesus, que vivem afastada do Senhor, que vivem no mundo de perdição, essas pessoas, nós precisamos olhar para essas pessoas e ter compaixão por elas. Nós precisamos interceder pela vida delas. Amém? É muito diferente daquele que serve a Satanás, daquele que serve sabendo quem Satanás é. É lógico que quem não serve a Jesus Cristo serve a Satanás. Só que alguns estão lá cegos, inocentes. São inocentes na mão de Satanás. Mas existe pessoas lá, que aí já é outra história, que estão sabendo o que estão fazendo e têm entendimento do que estão fazendo. Nós precisamos ter discernimento espiritual para reconhecer quem é que está enganado e quem é que serve a Satanás porque quer servir. Porque nós precisamos, como igreja, levar salvação. Amém? Aleluia. Então aqui o que interessa é que a Babilônia caiu, a grande Babilônia caiu, a grande meretriz, e a verdadeira igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela está no céu. Glória a Deus. Essa, a grande Babilônia, ela está perdida, ela seduziu, enganou, mas agora ela caiu. A grande Babilônia, o que é a grande Babilônia? A grande Babilônia é o sistema mundano, amém? A religião prostituída, é a religião que leva as pessoas a se enganarem, que está ao serviço de Satanás, que está ao serviço da besta. A grande Babilônia age na terra com sedução e com perseguição. Ela seduz alguns e persegue a outros. A grande Babilônia é uma meretriz que seduz e engana, capítulo 17 e capítulo 18. Mas também ela é a mulher embriagada com o sangue dos santos, capítulo 17 e 18. Ela bebe o sangue dos santos, dos mártires, dos que vão morrer, estão morrendo já pelo nome de Jesus, morreram durante a história toda, né? A sua sedução dessa grande Babilônia é universal, segundo o capítulo 14, versículo 8. A ruína da grande Babilônia, ela é completa e definitiva. A ruína da grande Babilônia não tem volta, ela vai cair e é uma vez só. Ela caiu e está derrotada. A igreja que foi perseguida e martirizada é vencedora, mas a igreja que perseguiu e matou os santos do Senhor agora é destruída. Aleluia, glória a Deus. E agora vem a condenação dos adoradores de Satanás, da besta, a partir do versículo 9. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça.
beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Dos santos e anjos. Anjo não é santo não, amém? E a fumaça da sua aflição será exalada para todo o sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem receber a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É interessante como que a Bíblia explica tudo. Aqui está a perseverança dos santos. Tem algum santo do Senhor aqui? Tem que perseverar, daqueles que obedecem os mandamentos. Alguns dizem que por causa da graça não precisa obedecer mandamento, né? Então, obedece os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aleluia. Então, os adoradores da besta beberão o cálice da ira de Deus sem mistura. Até então a ira de Deus veio misturada com misericórdia, como eu falei antes. Mas quando o juízo chegar aos ímpios, terão que beber o cálice da ira de Deus sem mistura, ou seja, sem oportunidade de arrependimento. Acabou a oportunidade, não tem mais. João capítulo 3, versículo 36. Todos aqueles que estão unidos a este mundo morrerão com o mundo. É isso que está dizendo. Todos aqueles que estão disponíveis e procurando as coisas do mundo vão morrer junto com o mundo, vão ficar no inferno junto com todo esse mundo. Quem escolher servir a Satanás vai ter que sofrer as consequências de servir a ele, e eles serão atormentados com fogo e enxofre. Na verdade, o fogo e enxofre aqui, ele fala da intensidade do tormento. Será um tormento intenso para aqueles que desistiram ou que não quiseram, escolheram não servir a Jesus. Os adoradores da besta serão atormentados, e muito atormentados. Os adoradores da besta jamais terão descanso. Mateus capítulo 25, 46 e Marcos capítulo 9, 48. Os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte estão no céu. Aleluia, glória a Deus. Quem vai estar lá comigo? Aleluia. Mas os adoradores da besta estão no tormento eterno. Os tormentos sem cessar dos ímpios está em contraste com a felicidade eterna dos salvos. Apocalipse 4:8 e Apocalipse 14:13. É esse o título da mensagem, amém? A alegria dos salvos lá com o Senhor e o tormento dos ímpios. Os ímpios escolheram, né, o inferno. Uma das palavras que eu tenho mais consciência nos dias de hoje é que só vai para o inferno quem quer. Só vai para lá quem quer. Porque o evangelho está sendo publicado a todo momento, amém? A palavra está sendo explicada a todo momento. Nós estamos a todo momento declarando, nós que eu falo, a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja Bola de Neve de Pão da Fruta também, a igreja do Senhor Jesus, espalhada nessas várias denominações, várias placas que existem, a todo momento está sendo falada. Então só vai para o inferno quem quer. Os adoradores da besta estão condenados, mas os que guardaram os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, e que não cederam à pressão da besta, estão seguros. Aleluia. Capítulo 14, versículo 2. É melhor suportar a perseguição pacientemente do que escapar agora da perseguição e ir para o tormento eterno por toda a eternidade. Por isso perseverem, sofram as perseguições, sofra pelo nome de Jesus Cristo. Bem-aventurado os que sofrem pelo nome de Jesus. Bem-aventurado os que morrem em Jesus Cristo, os que morrem pela causa de Jesus. E é isso que diz no versículo 13. No versículo 13 diz: então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve. O
anjo falando para João: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem as suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. É um grande paralelo, né? Não sei se é essa palavra certa, porque os mortos em Cristo são os felizes. É mais ou menos como os que choram, né? Felizes são os que choram, uma bem-aventurança, né? Como que pode, né? O cara está chorando e está chorando porque é feliz, ou é feliz porque está chorando. É mais ou menos isso também com a morte. Felizes são os que morrem em Cristo Jesus. E isso não é uma voz da terra, mas é uma voz do céu, um anjo declarando. E essa revelação, ela não é passageira, ela está mandando escrever. Para que manda escrever? Para que ela não se perca. Escreve para que todos saibam durante todas as próximas gerações. Amém? Para que todos saibam. Felizes são os que morrem pelo nome de Jesus. Aquele que morre, ou mesmo os que são martirizados pela besta, ou pela grande Babilônia, eles são os felizes. Felizes são os que morrem. E nós já vimos isso também. Eu não lembro agora qual foi o capítulo, mas também está no Desvendando Apocalipse, que mostra o altar onde o Senhor está no céu, e debaixo do altar estão aqueles que morreram pelo nome de Jesus. Quer dizer, aqueles que morrem por causa da causa de Jesus estão lá no altar do Senhor, já estão com o Senhor. Aleluia. Então não são todos os mortos que são felizes, mas os que morrem pelo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os que morrem pelo nome de Jesus, eles descansam. Então, aqui é uma grande diferença entre quem morre em Cristo e quem não morre. Porque aquele que não morre em Cristo, o ímpio, ele morre e vai ser atormentado. Mas os salvos não, eles morrem e vão descansar. Então, aquele que morre em Cristo, na verdade, é só o corpo dele que morre. Amém? O espírito não morre mais. O espírito vai descansar. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eles não vivem por aí vagando como alguns pensam, né? Visitando os parentes, né? Vendo os filhos crescer, nada disso. Eles não vão para um purgatório, isso não é bíblico, amém? E eles também não vão ficar no túmulo, glória a Deus. Não vão, eles vão para o paraíso, eles vão para o lar, eles vão voltar para casa, eles vão para o seio de Abraão, eles vão ficar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Eles vão habitar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Glória a Deus, aleluia. Os mortos em Cristo, eles não são levados para o céu pelas obras. Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras. Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras. Você está bem certo disso? Você não vai para o céu pelo que você faz. Você não vai para o céu pelo que você faz. Mas deixa eu te falar, o que você faz vai com você para o céu. As tuas obras, o que você fez para Jesus Cristo, você leva junto para o céu. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer as obras. Amém? E elas não abrem nosso caminho para o céu. Elas não nos levam ao céu, mas elas nos acompanham para o céu. É lá que está a nossa recompensa. Toda luta, toda batalha, todo empenho, todo sacrifício, todo o teu tempo dedicado, tudo que você faz para o Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado, tudo isso está guardado no galardão no céu, amém? E nós não vamos ficar aqui especulando o que é galardão, porque a Bíblia não explica. Eu só sei que ele fala que ele dá, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele gosta de presentear. Uns dizem que é um patinete para andar no céu, né? Outros dizem que é uma asinha para você dar uns voos lá. Enfim, cada um diz uma coisa, um carro. Eu não sei o que é, e eu não estou nem aí para saber o que é. Eu sei que eu quero, amém? E por isso que nós vamos ralar aqui, meu irmão. Enquanto o Senhor der força e saúde, nós vamos ralar aqui para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A segunda vinda de Cristo, ele vem para a colheita agora do justo. Capítulo 14.
Versículo 14 diz: olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Alguém sabe quem é? Aleluia, glória a Deus. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Enquanto Satanás está aqui falando que blasfemando, Jesus está sentado na nuvem, olhando, com a sua coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. O cara é bom, né, velho? Irmão, sou apaixonado por ele. Aleluia, aleluia. 15. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado na nuvem, a Jesus: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade, e a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Deus. Aleluia, glória a Deus. Cristo vem gloriosamente, Cristo vem vencedoramente. Não sei nem se tem essa palavra, vencedoramente, vitoriosamente, mas eu sei que ele vem, meu irmão, ele vem nas nuvens, amém? Ele vem, e ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, aleluia, gloriosamente. Ele virá, do mesmo jeito que ele subiu na nuvem, ele vai vir na nuvem. Atos capítulo 1, versículo 9, ele virá, aleluia, glória a Deus. Cristo vem para a sua colheita, para reunir o seu povo, para reunir aqueles que creram nele, que creram no sacrifício dele, que creram, aleluia. Mas ele também virá para julgar, ele virá para o julgamento. A coroa da vitória está na sua cabeça e a foice na sua mão. Ele virá para reunir o seu povo nos quatro cantos da terra. Mateus 24, 29. E então ele vai se assentar no trono para julgar. Mateus 25, 31. Ele vai julgar. E a colheita, essa colheita é o fim. Acabou. Agora o mundo acabou. Mateus 13, 39. A seara está madura. Isso significa que a história desenrola debaixo de uma soberania. Nós já falamos isso, amém? Só ele tem o rolo da história na mão. A colheita das primícias é para o Senhor. Os remidos serão reunidos como o trigo no celeiro, aleluia. E os ímpios serão reunidos também como joio na fornalha. Mateus 13, 14. A segunda vinda de Cristo é para o castigo final dos ímpios. Versículo 17. Então outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da externa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. E sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade. No imenso lagar que fica fora da cidade. E o sangue que corre do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos e cobriu uma distância de 360 quilômetros. Com algumas traduções essa quilometragem varia de 300 a 360, amém? Mas é só tradução.
Bom, vamos para o que interessa. Jesus Cristo, com a sua foice afiada, colheu o seu povo, amém? Glória a Deus. Vem um anjo com uma foice menor e colhe as uvas que sobraram. Então, agora o juízo é para os ímpios como uma colheita também. A ideia é que a colheita dos frutos, mas de um lagar aonde as uvas são pisadas e esmagadas. Essa é a ideia clara do furor da ira de Deus contra os ímpios, que blasfemaram contra o nome e perseguiram a igreja. Isaías capítulo 63, de 1 a 6. Presta atenção. Apocalipse capítulo 19, nós vamos chegar lá um dia, mostra o próprio Cristo pisando esse lagar. E ele pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O lagar, ele está fora da cidade santa, ele está fora de Nova Jerusalém. Ou seja, nós não vamos participar disso. O povo salvo está dentro da cidade. O povo ímpio, aquele que não se rendeu a Jesus, está fora da cidade, no lagar. Esse lagar é a própria cólera de Deus, é a própria ira de Deus. Os remidos não sofrerão juízo. João capítulo 5, versículo 24. Os remidos serão agora o próprio prazer de Deus, a noiva do Cordeiro, enquanto os ímpios serão alvo da ira de Deus. A ira de Deus será completa sobre todos os ímpios de todos os tempos e de todos os lugares. No versículo 20 diz isso. A extensão no original, a extensão desses 360 quilômetros e algumas 300 quilômetros, eu achei em alguns originais como 1.600 estádios. Era mais ou menos como se fazia a conta, que é mais ou menos igual a isso, 360 quilômetros. É interessante que Israel, de ponta a ponta, de Dan a Berseba, dá exatamente 360 quilômetros. E isso quer dizer, é Israel celestial, amém? É o que ele está falando aqui. E ele está falando que o sangue vai até a altura de 1,5 metro, vai até a altura dos freios dos cavalos. Isso dá 1,5 metro de altura desse rio de sangue, ou desse mar de sangue. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um símbolo completo da ira total, do juízo final de Deus, quando alcança os ímpios na plenitude, em todos os lugares e em todos os tempos. Queridos, a cada dia que nós vamos mergulhando nesse Apocalipse, é mais desesperador, porque eu preciso continuar na presença de Deus, mas o desespero é pelos que não têm Jesus Cristo ainda. Como que será trágico o fim deles. E esse desespero, ele vem e toma conta do meu ser, porque nós temos tudo que nós precisamos para implantar o reino de Deus, para conquistar as pessoas para o Senhor. Que você possa tomar a dimensão da palavra de Deus, que você possa pegar para você, que você possa chamar para a tua responsabilidade, no teu nível de unção, no teu nível de compromisso, e que você possa se ver nessa situação. Porque aqui a nossa caminhada que nós estamos falando não é de salvação, amém? Nós cremos que você está salvo, você crê que você é salvo, amém? Não é de salvação, mas é daqueles que não serão salvos. E isso precisa gerar desespero em nós. Nós precisamos ficar desesperados por aqueles que estão cegos
embriagados pelo vinho da Babilônia. Nós precisamos fazer tudo o que for possível para que possamos conquistar as vidas para Jesus. Nós não precisamos tirar ninguém das outras igrejas. Na verdade, esse povo que vem das outras igrejas só dá trabalho. Amém? Glória a Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que veio de outras igrejas. O que foi, Paulo? Não estou falando nada contigo, não. Mas não é, a nossa ideia não é a outra igreja, não é as outras igrejas, não é tirar ninguém de lá. São todos bem-vindos. Nós oramos por ajuda. Nós oramos por problemas novos. Que venham os problemas novos, aleluia, glória a Deus. Mas nós estamos preocupados com aqueles perdidos, com aqueles que estão servindo a Satanás, com aqueles que estão enganados, com aqueles que se desviaram. É com esses que nós precisamos, porque a palavra é muito clara e o fim está próximo. O fim está próximo. Amém, queridos? Então eu queria que você fizesse uma reflexão, te pedir, te convidar para que você fizesse uma reflexão nesse capítulo, nesse texto, porque na humanidade só há dois grupos, salvos e perdidos. Não há tá se salvando, não há tá se perdendo. Se Jesus volta agora, ou é salvo ou é perdido, não está no processo. O processo está desde que Adão pecou. Desde que Adão pecou, que é um processo. Então, os adoradores de Satanás, da besta, e os adoradores de Cristo. E nós precisamos tomar consciência do Evangelho, consciência da nossa condição como cristão, como salvo, e lutar pela implantação do reino de Deus. É como eu falei antes, as obras, como a palavra diz, as obras elas não abrem caminho para o céu, não é isso que vai te levar para o céu, mas ela também te acompanha para o céu. E eu não sabia disso, para dizer a verdade. Eu não sei de muita coisa, a verdade, né? Mas o Senhor vai me ensinando pela graça. E quando eu vi isso, que Ele diz que nós vamos levar junto, vai acompanhar o que você faz. E outro dia eu falei aqui, eu dou para vocês o que eu tenho de mais precioso, o meu tempo. Todo o meu tempo é dado. Aleluia, glória a Deus. Aí quando eu descobri isso, eu pensei, eu vou dar mais tempo ainda. Porque quanto mais eu der, mais eu levo para o céu. O que eu nem sei o que é, mas se está lá é bom. E eu creio na vontade, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Eu creio que Ele tem boas coisas para nós, eu creio que Ele quer o melhor para nós. Então é por isso, é assim que nós precisamos caminhar, nessa expectativa de ganhar uma pessoa para Jesus. Você precisa mirar numa pessoa, focar numa pessoa e falar, e começar, eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. Não importa se é prostituta, não importa se é drogado, não importa quem é, não importa quantos problemas tem. Foque nela e comece a jejuar pela vida dela, comece a orar pela vida dela, comece a convidar ela, comece a pregar para ela, comece a amar aquela pessoa, mas ganhe essa pessoa para Jesus. Eu não sei quem é, o Senhor vai te mostrar quem é, mas você vai se alegrar de ver essa pessoa na presença de Deus, amém? De saber que o Senhor usou a tua vida para que essa pessoa não fosse para o inferno. Aleluia. E ela depois vai estar junto com você, cantando, adorando ao Senhor, amém? E quando você olhar para ela e ver ela dentro da igreja, né, adorando ao Senhor, cantando, aí você vê, esse não vai sofrer o tormento, esse não vai para o inferno, esse não vai ser atormentado pelo fogo e pelo enxofre, não vai. Senhor, mostra outro, quero ganhar mais outro. E assim a igreja precisa caminhar, é assim que nós precisamos caminhar, amém? Glória a Deus. Nós precisamos ganhar pessoas para o Senhor, nós precisamos tirar as pessoas das garras de Satanás, o Senhor nos deu dons, nos deu talento, o Senhor nos deu força, nos deu saúde, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu tudo o que a gente precisa. Eu sinceramente, quando eu olho para essa igreja, eu penso, Senhor, o Senhor deu muito mais do que eu esperava, o Senhor fez muito mais, o Senhor deu muito mais. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
mas que você também não perca a consciência do lado que você está. Porque você pode estar achando que está do lado de cá e está do lado de lá. E isso é você com você. É uma autoanálise que você tem que fazer. Amém, queridos? A todo dia, toda hora, estou seguindo os mandamentos do Senhor, estou seguindo os preceitos do Senhor, estou seguindo os conselhos da palavra de Deus, estou firmado nisso, estou firmado. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor, e nós te adoramos nessa noite. Obrigado por essa palavra tão explicada, Pai, e nós queremos te servir mais e melhor. Nós sabemos que o dia do juízo está chegando. Nós sabemos, Pai, que o tempo está encerrando. Nós sabemos que falta pouco tempo, Pai. E nós queremos te pedir nessa noite que o teu poder venha sobre nós, que a tua soberania e a tua majestade venha sobre nós, que sejamos capacitados pelo teu Santo Espírito, que sejamos fortalecidos pelo teu poder e pelo teu amor, que sejamos, Senhor, conduzidos por ti, Senhor, para que possamos, Pai, para que possamos implantar o teu reino, para que possamos, Senhor, a cada dia mais tirar pessoas das garras de Satanás, e que se a perseguição chegar aqui, Senhor, que possamos ter a coragem de morrer pelo teu nome, de morrer pela fidelidade a ti, Senhor. Gera em nós, Pai, gera em nós uma porção maior, Pai, gera em nós mais amor por ti, mais amor pela tua palavra, mais amor pelos perdidos. Gera em nós, Senhor, recursos novos, Pai, para que possamos caminhar a passos firmes em tua direção. Gera em nós, Pai, gera na tua igreja, fortalece, Pai, fortalece o teu povo, Senhor, supre as necessidades do teu povo, para que possamos avançar, para que possamos publicar esse evangelho, para que possamos declarar, Senhor, a tempo e a fora de tempo, Pai, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Rei, que só há salvação em ti, que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, e que não há salvação fora do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a ti nessa noite. Vem sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele nessa hora. Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação. Aleluia, salvação. aleluia. Clamamos pelos perdidos, Aleluia. Choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação. Senhor, que toda a terra te clame, que toda língua declare, Aleluia. que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declare, deixa o teu reino vir. Senhor, que toda a terra te clame, que toda língua declare, que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declare, deixa o teu reino vir. Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Clamamos pelos perdidos, choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação. Senhor, que toda a terra te clame, que toda língua declare,
que só Tu és Senhor. Se prostrem diante de Tua glória, em uma voz declare: deixa o Teu reino vir. Senhor, que toda a terra Te clame, que toda língua declare que só Tu és Senhor. Se prostrem diante de Tua glória, em uma voz declare: deixa o Teu reino vir. Senhor, que toda a terra Te clame, que toda língua declare que só Tu és Senhor. Se prostrem diante de Tua glória, em uma voz declare: deixa o Teu reino vir. Senhor, que toda a terra Te clame, toda língua declare. Aleluia, 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 aleluia. Que esse seja o nosso clamor, que esse seja o nosso lamento, que toda a terra clame ao Senhor, que nós, a igreja do Senhor, possamos clamar por vidas, possamos desejar ver o Senhor reinando na vida das pessoas, que nós possamos clamar por salvação, que nós possamos desejar ver mais pessoas salvas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante as suas duas mãos aos céus, oremos. Pai nosso que estás nos céus, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.